Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Professora Emanuele aqui. Vamos começar o estudo dos verbos, assim como foi indicado para vocês no plano de estudo domiciliar, tá? Nesse plano, a gente vai estudar os verbos numa perspectiva morfológica e os verbos numa perspectiva sintática, beleza? Se você já estudou e já compreendeu, ótimo. Aqui eu vou dar uma explicação mais de quadro, mais como eram as minhas aulas mesmo, né, em sala de aula. Vou passar uma lista de exercícios para vocês e no plantão de segunda-feira a gente vai tirar nossas dúvidas e corrigir os exercícios, beleza? Bom, didaticamente a gente divide, tá, o verbo no estudo morfológico e no estudo sintático, beleza? Nesse vídeo aqui, eu vou explicá-lo só numa perspectiva morfológica. E no próximo vídeo, no vídeo 2, tá, que vocês provavelmente vão receber junto com esse, eu vou explicar os verbos numa perspectiva sintática. Decidi separar em 2 vídeos diferentes, porque para ficar mais fácil para vocês, para não embolar uma coisa com a outra, porque pode confundir muito, tá? E para vocês darem uma pausa, fazer os exercícios dos verbos morfológicos, depois ir para o verbo sintático, acho que por uma questão assim de didática mesmo, né? Eu acho que fica muito mais organizado para vocês, beleza? Vamos lá então. Os verbos numa perspectiva morfológica. O verbo na perspectiva morfológica será estudado como classe de palavra. Pausa. Como nós já sabemos, na morfologia, nós estudamos as 10 classes de palavras. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, por aí vai, tá? Então aqui o verbo ele vai estar junto, vai ser ele e as 9 classes de palavras restantes, tá? E estudaremos questões estruturais da palavra, tá? Nós vamos aprender sobre como se estrutura um verbo, né? Do que ele é formado. A gente vai ver que ele é formado por morfemas. Pausa aí. Se você copiou esse quadro, pega a palavra morfema e puxa uma setinha, beleza? Puxa uma seta e coloca unidade mínima significativa da palavra. Anotou? Galera, todas as palavras da língua portuguesa, elas são formadas por morfemas, tá? Morfemas é o pedacinho da palavra que classifica ela, beleza? Por exemplo, temos uma palavra e lá no final dela nós temos um S. Provavelmente aquele morfema S significa que a palavra está no plural. Às vezes sim, às vezes não. Por isso que a gente tem que estudar a palavra direitinho. Vamos supor que lá no final da palavra tem um artigo A. Então, aquele morfema, aquele pedacinho da palavra, significa que a palavra é feminina. Conseguiram compreender? Aqui, a gente vai analisar um verbo e seus morfemas. Porque aí, se a gente analisar morfema por morfema, nós conseguimos classificar o verbo do jeito que a gente quer. Beleza? Bom, para exemplificar, eu peguei o verbo já conjugado, tá? Ele não está no infinitivo. É o verbo comeremos, né? Que vem do verbo comer. E eu dividi o verbo, né, conjugado comeremos em 6 morfemas diferentes. Ou seja, em 6 partes, em cada uma dessa parte, cada um desse morfema traz um significado da conjugação verbal, beleza? Vamos analisar agora o verbo dividido em morfemas. Esse primeiro morfema, que é o com, ele indica que o verbo comer é um verbo regular. Provavelmente você já ouviu falar sobre verbo regular e verbos irregulares também, tá? Ao decorrer dessa aula eu vou explicar o que é verbo regular e irregular para vocês. O morfema é aqui, né, depois aqui da base do nosso verbo, indica que o verbo pertence à segunda conjugação. Nessa aula vamos ver também isso, tá? O que são verbos da primeira conjugação, da segunda conjugação e da terceira conjugação, tá? O re, que é o terceiro morfema, indica que o verbo está no futuro do presente. A gente vai ver tempo verbal, né? O passado, que a gente chama de pretérito, o presente e o futuro.
O mo indica que está na primeira pessoa, que é eu ou nós. E o 5 indica que está no plural. Então, o verbo está na primeira pessoa do plural, ou seja, o pronome nós. Já aprendemos tudinho sobre pronome na aula presencial. Passamos um mês só em pronome, então eu acredito que vocês já estão feras em pronome, então isso não vai ser problema pra gente. Por fim, eu mostrei aqui o emos, tá? O morfema emos, que indica que o verbo está no modo indicativo. Nós temos 3 modos verbais que a gente ainda vai ver nessa aula. Então, é isso que a gente vai ver durante a nossa aula. Verbo regular e irregular, primeira, segunda, terceira conjugação, tempo verbal, pessoa do verbo, primeira, segunda ou terceira pessoa, se o verbo está no singular ou plural, em qual modo ele está também. No final dessa aula, a gente já consegue olhar para um verbo e conjugá-lo corretamente, né? Aquele negócio longo, aquele negócio que as pessoas não gostam muito, mas eu garanto para vocês que é muito fácil, né? A gente vai bater o olho num verbo e falar, ó, esse verbo está na primeira pessoa do plural, no futuro do presente, do modo indicativo, tá? Isso vai ser facinho para vocês e eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra as atividades que eu vou mandar. Façam a lista, tá? Que eu mandei para vocês no final dessa aula com as conjugações verbais. Vamos separar em morfemas, vamos conjugar verbos, vamos classificar verbos, tá? De acordo com cada etapa do nosso vídeo, beleza? Vamos começar o estudo dos verbos então? Fiquem atentos agora para a nossa outra parte do vídeo, beleza, galera? Bom, galera, agora a gente vai compreender o que é um verbo regular e o que é um verbo irregular. Olha só, verbo regular, eu conceituei aqui que não apresenta alteração na sua base, no seu radical e na sua raiz. A raiz ou radical da palavra é a parte que normalmente fica fixa, mesmo de acordo, né, que ele sofra alguma alteração de masculino para feminino, de singular para plural. Vejamos, eu peguei aqui um verbo regular, que é o verbo sonhar. Vocês vão perceber que se vocês conjugarem, né, em primeira pessoa, em terceira pessoa, em modo indicativo, em modo imperativo, a base sonhe, ela não vai mudar. A raiz da palavra ela é fixa, o radical da palavra é fixo, tá? Independente se a gente colocar a palavra no plural, no masculino, no feminino. Eu sonhei, sonho, nós sonharemos, que ele sonhe, enfim. Todas as faces do verbo, independente do que ele for, no que ele for conjugado, essa parte da palavra continua fixa. Então a gente chama o verbo sonhar de um verbo regular, beleza? Igualmente ao verbo sofrer, tá? Por exemplo, se a gente conjugar o verbo sofrer em diversos, né, números, né, singular ou plural, gênero, feminino ou masculino, a gente só vai mudar o final. Mas a base da palavra, o radical da palavra, a raiz, continua fixa. Quando a gente tem esse caso que a raiz continua fixa, a gente chama o verbo de regular, tá? Ó, esse SOFR continua intacto, independente da minha conjugação, beleza? Então, o verbo sofrer, assim como o verbo sonhar, o verbo partir, eles são verbos regulares. Os verbos irregulares, vocês já podem imaginar o que é, né? São verbos que apresentam alteração de radical ou de raiz, tá? É sinônimo, de acordo com a variação de conjugação. Por exemplo, o verbo agir. A gente fala que o verbo agir, foneticamente, ou seja, através do som, ele é um verbo regular. Porque é ágil, agem, ajamos, agimos, tá? Então, numa questão de som, ele é um verbo regular. Mas na grafia, ele é um verbo irregular. Porque, por exemplo, dependendo da conjugação que eu faço nele, a raiz dele não é fixa, tá? O radical dele não é fixo, vai mudando. Por exemplo, o verbo agir, ele no infinitivo aqui, ó, começa com AG. Mas quando eu
conjugo na primeira pessoa do presente indicativo, olha só, já muda a base, não é a mesma. E aqui a gente tem agem, ajamos, agimos, tá? Então, ele não tem um radical fixo, assim como o verbo sofrer e o verbo sonhar. Então, ele não é regular, ele é irregular. O verbo ser, ele é irregular de forma na grafia ou em forma fonológica também, né? Porque o verbo ser, se a gente conjugar, é eu sou, tu és, eu era, eu fui, né? Pretérito imperfeito, pretérito perfeito. Eu sou, tu és, era. E olha só, não tem uma forma fixa mesmo. É totalmente diferente como ele se comporta de acordo com cada conjugação. Então, a gente fala que o verbo ser, ele é totalmente irregular. O verbo agir, né? Voltando, repetindo, ele é irregular numa questão de grafia, mas numa questão de fonética, né? Ele não é, porque tem ágil, age, ajamos, agimos, né? E aí, no som, ele não é irregular, mas graficamente ele é irregular. Fiquem atentos a essa observação, beleza? E aí, gente, entenderam o que é um verbo regular e um verbo irregular? Muito fácil, né? Vai ser fácil até o final da aula. Agora a gente vai passar para a próxima etapa do vídeo, que eu vou explicar o que é primeira, segunda e terceira conjugação, beleza? Bom, gente, continuando, nós vamos falar sobre terminações verbais agora, tá? De verbos regulares e suas conjugações, beleza? Primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: os verbos de primeira conjugação... Ah, pausa. Isso aqui vai ajudar a gente a conjugar os verbos, beleza? Isso aqui é muito útil. Os verbos da primeira conjugação são os verbos terminados em AR, como, por exemplo, o verbo cantar e provar, beleza? Anotem isso daí. Os verbos da segunda conjugação são os verbos terminados em ER, como, por exemplo, comer e beber. E nós temos os verbos da terceira conjugação terminados em IR, tá? Que são os verbos partir e decidir, por exemplo. Aí, olha só que interessante. Vamos supor que eu quero conjugar esses verbos no presente do modo indicativo. Pausa aí. Você pode estar confuso nessa hora, o que é modo indicativo, o que é presente, enfim. No decorrer da aula a gente vai sanar essa dúvida. Qualquer coisa você no final da aula volta aqui nessa sessão e aí vai ficar muito mais claro para vocês, tá? Mas vamos lá. Vamos supor que eu pego um verbo regular, tá? E eu quero conjugá-lo em modo indicativo no presente. Isso aqui são formas fixas de conjugação. Olha só, eu quero pegar o verbo cantar. Show? Ele é regular? Ele é regular. Então, no modo indicativo no presente, eu vou repetir o radical e modificar só o final. Quer ver? Vamos pegar o verbo cantar, então. Cantar. No modo indicativo no presente. Eu canto na primeira pessoa. E no verbo provar, eu provo. Então, você pega o radical de provar e só acrescenta o O, tá? Tu cantas ou tu provas, tá? Terceira pessoa. Ele ou ela canta ou ele e ela prova, tá? Isso no presente do indicativo. E nós cantamos ou nós provamos, tá? Então, essa é uma forma fixa do verbo regular terminado em AR no modo indicativo do presente. No pretérito é a mesma coisa, pretérito do modo indicativo, pretérito do modo subjuntivo, tem uma regra fixa, tá? Para todos eles. Peguei aqui qual é a forma fixa de um verbo regular no modo indicativo no presente. Então, comer e beber. Eu como, eu bebo. Tu comes, tu bebes, tá? Então, é sempre o radical, que é com ou bebe, né? E só acrescentar a terminação. Então, eu como, eu bebo, tu bebes, tu comes, ele bebe, ele come, ela bebe, ela come, nós comemos, nós bebemos. Beleza? Conseguiram compreender? E aí, por fim, o verbo
partir, que é nosso verbo da terceira conjugação. Verbos na terceira conjugação, então, se a gente for conjugar do modo indicativo no presente, sempre vai ser o radical mais essas terminações aqui, tá? Não tem erro. Então, ó, vou pegar aqui parte, que é o radical, né? A raiz do verbo partir, e o decidir, que é o decide, né? Então, porque tem pouco espaço aqui. Então, ó, eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos. Eu decido, tu decides, ele decide, nós decidimos, tá? Então, todo verbo regular tem uma conjugação de radical, mas uma forma fixa no final também, dependendo, então, da pessoa e do número. Isso vai facilitar muito, tá? Se vocês, lógico, né, compreenderem e decorarem as terminações para conjugar todos os verbos regulares. É óbvio que no verbo irregular isso muda um pouco, porque ele não tem uma forma fixa, tá? De radical e nem de terminação. Mas é uma boa dica em relação aos verbos regulares. Beleza? Vamos dar continuidade então ao nosso vídeo? Bom, galera, agora a gente vai continuar vendo como que o verbo se comporta e como ocorre a conjugação verbal, quais as etapas, tá? Que a gente tem que seguir, que a gente tem que saber para compreender o verbo numa perspectiva morfológica de modo completo, tá? Então aqui eu coloquei o verbo, e aí a gente vai ter que conjugá-lo, né? A gente vai ter que ver o morfema e compreender qual é a pessoa do verbo. E aí tem muito a ver com o pronome. Então, para conjugar o verbo, você tem que conjugá-lo em primeira, segunda ou terceira pessoa, né? Primeira pessoa, eu e nós, anota aí, tá, gente? Segunda pessoa, tu e vós. Terceira pessoa, ele, ela, eles ou elas, tá? Quando a gente fala da pessoa do verbo, a gente está falando disso aqui, muito ligado à classe de palavras de pronome, beleza? Quando a gente fala o número do verbo, né, questão de número, a gente fala de singular ou plural. E está diretamente ligado, galera, a pessoa, beleza? Primeira pessoa do singular, eu. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do singular, tu. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Terceira pessoa do plural, eles ou elas, beleza? Então, sempre pessoa e número juntos, tá? Essa é a parte mais fácil. Tanto que eu nem vou abordar aqui com vocês, explicar o que é verbo na primeira pessoa, na segunda pessoa, acho que não tem necessidade. A gente vai focar na aula, né, que são as próximas etapas, de tempo e modo, tá? Tempo, então, é o pretérito, que é o passado, beleza? Aqui na conjugação verbal a gente chama de pretérito. E aí nós temos 3 passados diferentes, nós temos 3 pretéritos diferentes. A gente tem o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre isso, mas algumas pessoas têm dificuldade, né? Principalmente em conjugar ou saber o que é pretérito perfeito e o que é pretérito imperfeito. Dá uma confundida, mas é super fácil, vocês não vão ter dificuldade no final desse vídeo, tá? Nós temos o presente, né? A boa notícia é que o presente só tem um, não tem vários tipos de presentes, igual a gente tem no pretérito, beleza? Presente é um tempo só. E o futuro, que a gente tem o futuro do presente e o futuro do pretérito, tá? Que também é super fácil de diferenciar. Vocês vão tirar de letra isso. E nós temos também os modos, temos 3 modos. Vamos saber o que é o modo indicativo, o que é o modo subjuntivo e o que é o modo imperativo, tá? Então é isso que aguarda a gente nas próximas etapas desse vídeo. A gente vai falar de tempo, o que é pretérito perfeito, o que é pretérito imperfeito, o que é pretérito mais que perfeito, o que é presente e o que é futuro do presente e o que é futuro do pretérito, tá? Eu vou focar mais no pretérito e no futuro, que são um pouco mais complicados, né? Porque tem essa diferenciação entre um e outro. E os modos, logo depois do tempo, a gente vai falar de modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Para fechar, a gente vai falar de formas
nominais do verbo, tá? Que a gente vai falar de verbo no gerúndio, verbo no particípio e verbo no infinitivo também. E aí a gente fecha o nosso verbo, os nossos verbos numa perspectiva morfológica, beleza? Vamos falar de tempo, então? Beleza, então vamos lá. Bom, galera, continuando, a gente vai falar de tempo verbal agora. E a gente vai falar do pretérito, tá? A gente vai falar do passado. Pretérito. A gente vai falar do passado nesse quadro aqui. Bom, como eu já disse anteriormente, nós temos pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Professora, como que eu vou saber diferenciar esses três passados, né? Esses três pretéritos? Galera, é muito simples e muito fácil. Quer ver só? Ó, o pretérito perfeito é uma ação que começa e termina no passado, uma ação finalizada, tá? Vou exemplificar aqui depois, vou explicar tudo, depois eu vou exemplificar aqui para ficar mais fácil. O pretérito imperfeito é uma ação contínua do passado ou que não foi completamente finalizada. E o mais que perfeito é para marcar um passado anterior a outro. Vamos focar aqui, então, na diferença entre o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito, porque é mais, né, passível de confusão. O pretérito mais que perfeito é um pouco mais diferentão assim, então vocês não confundem tanto, tá? Mas vamos lá. Cantei na igreja ontem e ela cantava na igreja aos domingos. Olha só, qual é a diferença? Tentem aí na cabeça de vocês, né? Cantei na igreja ontem e ela cantava na igreja aos domingos. Qual é a diferença entre eu cantei e eu cantava? Bom, eu cantei é que eu tô falando de um momento específico, né? Ó, eu cantei na igreja no domingo. Eu tô falando de especificadamente no domingo, tá? Aquele fato pontual, beleza? Ela cantou na igreja. Parece que você tá falando de um determinado acontecimento que ela fez. Ó, ela cantou na igreja, né? Parece que ela fez aquilo uma vez no passado e ficou por isso mesmo. Quando a gente fala ela cantava na igreja, parece que é o que, ó, uma ação contínua que ela fazia sempre no passado, mas parece que agora ela não faz mais, tá bom? Ó, eu cantei na igreja ontem. Tô falando de um fato pontual, tá? Que eu fiz no passado e acabou por ali mesmo. Então, cantei na igreja ontem, a gente já sabe que é primeira pessoa do singular, porque é eu, né? Eu cantei. E no pretérito perfeito, porque eu tô falando de um fato pontual que aconteceu no passado. Primeira pessoa do singular no pretérito perfeito. Agora vamos lá. Ela cantava na igreja aos domingos. Então parece que é um passado o quê? Contínuo, uma ação contínua que acontecia sempre, tá? Ela cantava na igreja aos domingos. Percebe a diferença? Vamos pensar nisso aqui. Ela cantou na igreja no domingo e ela cantava na igreja aos domingos, tá? Quando eu falo ela cantou na igreja no domingo, parece que eu tô falando só desse domingo aí que ela foi lá, cantou e foi por isso mesmo, né? A ação foi finalizada. Quando eu digo que ela cantava na igreja aos domingos, parece que é contínuo. Por quê? Porque todo domingo ela estava lá cantando, beleza? Então, ela cantava na igreja aos domingos é terceira pessoa do singular, tá? Ela no pretérito imperfeito. Outra face do pretérito imperfeito é esse aqui, ó. Quando uma ação que aconteceu no passado, mas ela não foi finalizada no passado, tá? Ó, eu cantava na igreja quando ele entrou. É bem contínuo, né? Essas duas ações, elas aconteceram ao mesmo tempo. Então, ó, eu estava cantando, ou seja, não disse que eu cantei ou que finalizei alguma ação, né?
Eu cantava na igreja, ou seja, enquanto eu cantava na igreja, ele entrou. Percebe a diferença entre eu cantei na igreja e depois ele entrou? Quer dizer, eu cantei primeiro e depois ele entrou, né? Aqui não. Aqui, claramente, ele entrou enquanto ela estava cantando na igreja. Percebe que a ação de cantar dela não foi finalizada, porque é um contínuo. Ela estava cantando enquanto ele, né, entrou ali. Tudo bem? Essa é outra face do pretérito imperfeito. E a gente tem o pretérito mais que perfeito. Ela chegou na hora certa, pois pegara carona. Galera, aqui nós temos dois verbos. O chegou e o pegaram. Esse chegou, ele está em qual pretérito? Perfeito ou imperfeito? Eu espero você pensar. Ele chegou, ela chegou na hora certa. Quer dizer o pretérito perfeito, né? Porque a gente está falando de uma ação que foi finalizada, ela chegou. Se fosse pretérito imperfeito, né, a gente poderia falar, ela chegava na hora certa, beleza? Que é um passado contínuo. Mas aqui é um pretérito perfeito. Ela chegou na hora certa. Estou falando de um fato pontual. Estou falando de um dia. Estou falando de um dia específico que ela chegou. Tá bom? É diferente, por exemplo, se eu falar ela chegou atrasada. Estou falando que naquele dia ela chegou atrasada. Agora, se eu falar ela chegava atrasada, parecia que era algo contínuo, né? Ela sempre estava atrasada. Não é o caso daqui. Ela chegou na hora certa, pois pegara carona. Galera, nós temos dois verbos no passado aqui, mas perceba uma coisinha muito importante. Nós temos dois tempos de passados diferentes. Vamos lá, vamos filosofar. Vocês concordam comigo que existem passados que são mais passados do que outros? Por exemplo, você clicou no link do YouTube, tem mais ou menos uns 20 minutos, se meu cálculo não deu errado, né? Tem 20 minutos que você clicou no vídeo. Só que hoje, 10 horas da manhã, por exemplo, né? É um fato que aconteceu antes. Então, a gente tem um passado de 5 minutos atrás, um passado de 20 minutos atrás, nós temos um passado de 10 minutos, de 1 hora, de 2 horas atrás. Então, existem passados diferentes, tá? Esse negócio de tempo não colou muito não, porque eu não sei que hora você tá vendo esse vídeo, né? Isso é muito relativo. Mas existem passados que são mais passados do que outros. E aí, dentro da gramática, né, normativa da língua portuguesa, é bom a gente diferenciar esse passado um do outro. Olha só, ela chegou na hora certa, pois pegara carona. Deixa eu mudar de pincel. Deixa eu perguntar para vocês. Temos aqui duas orações. Certo? Qual ocorreu no passado mais distante? Ela primeiro chegou na hora certa e depois pegou carona, ou ela antes pegou carona e depois chegou na hora certa? Então, ó, primeiro ela pegou carona e por isso ela chegou na hora certa. Tudo bem até aqui? Então, esse passado aqui é mais do que o pretérito perfeito. É mais passado do que esse pretérito perfeito aqui. Por isso que a gente chama ele de pretérito mais que perfeito. Porque ele é mais passado ainda, ele aconteceu anteriormente ao nosso pretérito perfeito aqui na nossa primeira oração, né? Ela chegou na hora certa, pois antes disso, antes desse pretérito perfeito aqui, ela pegou carona. Então é por isso que a gente chama esse pretérito de pretérito mais que perfeito. Tudo bem até aqui? Ele não é mais que perfeito porque a forma dele é bonitinha não, tá? Ele é mais que perfeito porque ele é mais passado ainda do pretérito perfeito, tá bom? Então vamos lá, vocês entenderam o que é pretérito perfeito? Ação que acontece uma vez, que a gente relata uma vez aquela ação e aí ela foi finalizada. O pretérito imperfeito, que é uma ação contínua. E o pretérito mais que perfeito, que indica um passado mais passado do que outro, tá? Então, deixa eu pegar só uma forma verbal aqui, né? Uma conjugação verbal para poder exemplificar. Pretérito perfeito. Ele chegou atrasado.
Pretérito imperfeito, ele chegava atrasado. E mais que perfeito, ele chegara atrasado. Conseguiram diferenciar? Tudo bem até aí? Caso vocês não tenham entendido, tá tudo bem, tá? Segunda-feira na plataforma Teams a gente tem um encontro que a gente pode sanar as dúvidas de vocês. Bom, e aí, vamos passar para o presente e para o futuro então? E aí, galera, preparados? Vamos falar agora sobre presente e futuro. Tempo verbal, presente e futuro, tá bom? Vamos lá. O presente aqui eu coloquei que é apenas um. Concomitância entre o acontecimento e o momento que se fala, tá? Então você está falando e aquilo está acontecendo naquele momento, você julga como presente. Algo que ocorre sempre também, né? Algo contínuo. Olha só os exemplos que eu coloquei para vocês. O presente é muito simples, tá? Eu jogo futebol, tá? Vou marcar de vermelho, não vou marcar mais de laranja, que eu sei que vocês não gostam. Vamos aqui. Eu jogo futebol, tá? É algo que ocorre no presente, tá? É um acontecimento de agora. Eu jogo futebol. E o jogador chuta a bola. Esse exemplo tem até na apostila de vocês, né? O jogador entra na área e chuta a bola, tá? Por exemplo, locutores de rádio ou televisão que eles falam, tá? Isso aqui, às vezes, não necessariamente está no presente, né? Porque primeiro o jogador chutou e depois o locutor fala. Mas é para dar o efeito de algo instantâneo, tá? Que pode ser usado também. Aqui, inegavelmente, o verbo está conjugado no presente, uma questão de instantaneidade, tá? O jogador entra na área e chuta a bola. Entra e chuta, todos eles no presente. Acho que isso aí vocês vão tirar de letra, tá? O jogador aqui, então, o verbo está no presente, na terceira pessoa do singular, e ali o verbo está no presente, na primeira pessoa do singular. Tudo bem até aqui? E aí, o futuro indica algo na posterioridade, tá? Algo, né, posterior a algo. Não necessariamente posterior ao hoje, né? Que existem diferentes casos de futuros que a gente vai ver agora, tá? Nós temos o futuro do presente e o futuro do pretérito, tá? Futuro do passado, beleza? O futuro do presente é o futuro simples, é algo que agora, né, hoje ainda vai acontecer. Algo que agora ainda acontecerá. Por exemplo, irei ao evento amanhã. Futuro simples, né? No agora, esse verbo aqui, o verbo ir, ainda vai acontecer. Hoje, presente, algo ainda acontecerá. Então aqui, ó, irei ao evento amanhã. Correto? Então, algo que marca posterioridade em relação ao hoje, né? Futuro do hoje, futuro do presente. Irei ao evento amanhã, algo que ainda vai acontecer. E a gente tem o futuro do pretérito, futuro do passado, né? É um futuro cancelado ou uma hipótese, uma condição. Quer ver? Vou explicar para vocês. Eu iria ao evento, mas está chovendo. Então aqui, ó, eu iria. Vocês concordam comigo que esse iria é algo que ia acontecer? Eu não cheguei a fazer, né? Então não está no passado. Eu não estou fazendo isso aqui, não estou no evento, então não é futuro. Mas num futuro hipotético, isso aqui iria acontecer. Um dia, né? No passado, vamos nas exemplificações doidas aqui. Um dia no passado, eu cheguei para mim e falei, eu vou ao evento, né? Então, um presente, um futuro do presente, né? Um presente simples. Eu iria ao evento. No futuro, essa ação aqui ia acontecer, mas está chovendo. É um futuro que foi cancelado, que não chegou a acontecer. Conseguiram perceber, gente? E, ó, indica também hipótese ou condição. Eu poderia cantar caso ele me pedisse, né? Isso aqui é uma hipótese, né? Que poderia cantar ou não. E aqui expressa uma condição, na condição dele me pedir, tá? Então a gente conjuga isso aqui no futuro do pretérito. Ó, eu poderia cantar. Ou seja, num futuro eu, né?
poderia cantar em algum lugar, caso ele me pedisse. Então indica a gente tem um resquício de futuro aí, mas sobretudo numa condição, numa hipótese, tá? Então o futuro do pretérito sempre pensa em um futuro que foi cancelado, né? Que iria acontecer, mas não aconteceu, ou numa questão de hipótese. Então, iria, irei, poderia, faria, né? Sempre pensa no futuro do pretérito. Para mim, o futuro do pretérito ele é o mais complicadinho de se identificar, mas treinando direitinho, fazendo os exercícios, a gente consegue identificar certinho as conjugações verbais. Beleza? Vamos passar para o modo então. Bom, galera, quase finalizando a nossa aula, a gente tem aqui os modos verbais, tá? Temos 3 modos verbais. O modo indicativo, subjuntivo e imperativo. É bem fácil, tá? Depois disso aqui, a gente já consegue conjugar numa boa os nossos verbos em pessoa, número, tempo e modo. Vamos lá? Olha só, os verbos no modo indicativo indicam certeza na ação verbal. Aquilo que aconteceu de fato, aquilo que vai acontecer de fato e aquilo que está acontecendo, tá? O modo subjuntivo, ele indica uma dúvida, uma incerteza, uma hipótese ou um desejo daquele quem está dizendo, tá? E o modo imperativo é conselho, ordem ou sugestão. Vamos ver isso na prática, como é que acontece? Olha só, eu cantava na igreja. Vocês perceberam que eu estou dando certeza do verbo cantar? Ó, eu cantava, isso aconteceu de fato, né? É uma ação que indica certeza. Então, esse verbo cantava aqui, que realmente aconteceu, ele está no modo indicativo. Vamos tentar conjugar? Vamos lá? Juntinhos, tá? O verbo está em qual pessoa? Eu, primeira pessoa. Singular ou plural? O eu. Singular, né? Primeira pessoa do singular. Galera, pretérito, né? Que está no passado. Pretérito perfeito ou imperfeito? É algo que estou relatando uma vez que aquilo aconteceu ou algo que acontecia sempre no passado? Eu cantava na igreja, né? Era algo contínuo. Então, é pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito. Tô dando certeza da ação? Tô. Então é modo indicativo. Então o nosso verbo, olha só que coisa linda que a gente acabou de fazer. É um verbo na primeira pessoa do singular, no pretérito imperfeito do modo indicativo. Fácil, né? Legal? Então vamos lá. Ela disse a verdade para nós, tá? Tô dando certeza, galera. Isso aconteceu de fato. Ela disse a verdade para nós, tá? Então está no modo indicativo. Temos um verbo. Em qual pessoa aqui? Ela. Terceira pessoa do singular, né? Ela é uma só. O verbo, tô falando de uma vez que aconteceu no passado. Eu não falei, ela dizia a verdade para nós como algo que ela fazia sempre, né? Tô falando de um fato pontual. Então é o pretérito perfeito e eu tô dando certeza da ação, né? Ela realmente disse e isso aconteceu, do modo indicativo. Olha só que lindo. Verbo na terceira pessoa do singular, do pretérito perfeito de modo indicativo. Legal, né? Então vamos lá. Talvez ele chegue atrasado. Isso é algo que ainda vai acontecer, tá? Então, uma observação. Verbos no futuro, por exemplo, eu irei à igreja. É algo que ainda não aconteceu, mas eu estou dando certeza de que vai acontecer. Então é modo indicativo, beleza? Aqui, ó, talvez ele chegue atrasado, tá? Então, ó, aqui a gente tem o verbo chegue. Quando eu falo talvez, eu indico o quê? Dúvida, uma incerteza, né? Não sei se ele chega atrasado ou não, né? Isso aí a gente está em tom de dúvida, em tom de até mesmo de hipótese, né? Talvez ele chegue atrasado. Aqui, então, o verbo está conjugado na terceira pessoa do quê? Singular.
no futuro, né, simples, ou melhor exemplificando, futuro do presente, tá? Eita, tem gente gritando. No futuro do presente, ou seja, aquilo ainda vai acontecer, só que existe uma questão de dúvida. Então, a gente está no modo subjuntivo. Então, aqui a gente tem terceira pessoa do singular, porque é ele, num futuro do presente, porque ainda vai acontecer, mas de modo subjuntivo, porque não indica certeza da ação, tá? Daqui a pouco eu vou passar uma listinha de verbos aqui para a gente poder conjugar, né? Vamos lá então. Se tivesse dinheiro, faria uma viagem, tá? Então aqui, ó, indica hipótese, né? Indica desejo. Então esses verbos estão no modo subjuntivo, tudo bem? Nós vamos conjugá-los agora. Aqui a gente tem compre essa geladeira. Deixa eu só marcar aqui que está no subjuntivo. Compre essa geladeira, né? É uma sugestão, né? Mais ou menos uma ordem, aquela linguagem conativa, aquela linguagem apelativa das propagandas, tá? Então, ó, compre essa geladeira. É uma ordem, uma recomendação, é um conselho. Então, a gente diz que isso aqui tá no modo imperativo, né? Quando a gente fala imperativo, lembra de imperador, aquele que manda, né? Aquele que aconselha, tá? Compre essa geladeira. Aqui a gente tem o verbo na segunda pessoa do singular, porque tá falando diretamente pro tu, né? Você, né? Tu compre essa geladeira. Segunda pessoa do singular, no presente, né? Tá mandando agora, compre, né? Nesse momento, no modo imperativo. Deixa eu colocar aqui para vocês anotarem. Segunda pessoa do singular, no presente, perdão. E presente só tem um, não é presente de nada, é só presente mesmo, de modo imperativo. Né? E aqui, por fim, nós temos o vá lavar a louça, né? Que todo mundo já ouviu essa clássica frase na vida, né? E aqui, inegavelmente, né, é uma ordem, beleza? Então, vá lavar a louça é a mesma estrutura aqui do compre essa geladeira, e é bom a gente saber que está no modo imperativo. Tudo bem, gente? Os modos, os tempos, a pessoa e o número, que é singular e plural, a gente, né, na teoria, a gente já sabe conjugar verbo. Vou colocar aqui na prática para vocês e a gente vai fazer uma lista de exercício também, que será corrigida na segunda-feira na plataforma Teams às 16 horas, tá? Por favor, façam, beleza? E agora a gente vai passar para as formas nominais dos nossos verbos, tá bom? Só para finalizar os verbos numa perspectiva morfológica. Espero que vocês estejam entendendo até então essa parte, né? Essa classificação verbal, tá bom? Bom, galera, para finalizar a nossa aulinha de verbos na morfologia, a próxima é verbos na sintaxe, tá? A gente vai falar das formas nominais do verbo. As formas nominais do verbo é quando o verbo se comporta como uma classe que se relaciona com o nome, né? Ou que se comporta como um nome, né? Que é o substantivo, adjetivo ou advérbio, beleza? Vamos lá. O verbo no infinitivo, a gente fala que é o verbo na sua forma original. Por exemplo, na sua casa aí, fale qualquer verbo. Provavelmente você falou ele no modo infinitivo. Por exemplo, fala qualquer verbo. Andar, ler, comer, né? Você sempre vai falar ele da forma infinitiva, que é com a terminação AR, ER ou IR, tá? E ele funciona normalmente como um substantivo, tá? Essa é a forma de nome dele, é a forma nominal dele. Temos aqui uma explicação. Amar é um sentimento nobre, né? A gente tem o verbo aqui, ó, amar, termina em AR, né? Que é o amar
é um sentimento nobre, né? Quando a gente tem um artigo aí na frente, a classe de palavras é substantivo, beleza? Então, verbos que terminam em AR, ER na sua forma nominal, na sua forma simples, na sua forma sem conjugação, a gente fala que é o verbo no infinitivo. Lembre-se sempre da forma original. O particípio, galera, é um verbo que está numa ação que já foi finalizada e ela sempre tem um verbo auxiliar junto com ela, ó. Comporta-se como adjetivo e é uma ação acabada. Por exemplo, ele é amado pelos pais, né? Então a gente tem aqui, ó, ele é amado. A gente sempre fala, isso não é uma regra, tá? Que os verbos do particípio terminam com ado, ido, né? Só que não é uma regra, mas é uma forma também de identificar, só que não fiquemos presos nisso, tá? Ele é amado pelos pais, então a gente tem o verbo amar, só que expressa uma característica do sujeito, né? Do ele, do nosso pronome. Por isso que essa forma nominal particípio, ela indica, né, um adjetivo. É um verbo no particípio adjetivo, tá bom? Essa é a classificação dele morfologicamente. E tem aqui, a conta está paga, tá? Então aqui a gente tem o verbo principal e o verbo auxiliar, beleza? A conta está paga, né? Essa é a característica da conta, que ela foi paga, né? E é uma ação que já foi o quê? Finalizada, né? A gente já pagou essa conta. Viu que não necessariamente vai seguir a regra do a, do ido? Então, pode ter essa regra em mente, mas não siga como todos, né? Porque se você fosse seguir essa regra, você não classificaria o paga como particípio. Isso é muito perigoso, beleza? E o gerúndio, que é o mais gente boa, acho que a galera acha, né, que é a mais fácil, que se comporta como advérbio. Lembre-se sempre do indo, endo, ando, né? Nas terminações. Expressa algo contínuo que ainda está acontecendo ou estava acontecendo no momento. Ó, ele continua chamando sua mãe. Expressa um advérbio assim de modo, né? Então, ó, ele continua chamando a sua mãe, né? Parece que é uma ação que estava no passado e ainda continua no nosso presente. É uma ação que nesse momento ainda está acontecendo. Eu acho muito fácil de vocês identificarem a forma gerúndio. Como dica para a redação de vocês, né, como a gente sempre tenta puxar na gramática, evite colocar muitos gerúndios, como por exemplo, isso está acontecendo, né? Como é que isso acontece? Ou como é que a gente poderia transformar, né, essa frase? Ele continua chamando a sua mãe, para não ter gerundismo, né, para não usar muito o gerúndio, que é uma forma cansativa de se ler, né? Ele continua a chamar a sua mãe, tá? É uma forma diferente de você evitar. Então, cuidado com o excesso de gerúndio na sua redação, porque pode ser um vício de linguagem e aí pode acabar descontando o ponto da sua escrita, beleza? Galera, os verbos na morfologia se comportam assim. A gente está finalizando a nossa aula de verbos na morfologia. Espero que vocês tenham compreendido. Antes de passar para o verbo na sintaxe, eu aconselho vocês a fazerem a lista de exercício de verbos na morfologia antes, tá? Porque a cabeça está fresquinha com esse conteúdo e antes da gente passar, né, para esse outro tipo verbal que vai acompanhar a gente, né, na sintaxe, que é um pouquinho trabalhosa, eu aconselho vocês fazerem a lista, então, que na segunda-feira será corrigida. A gente vai tentar corrigir as duas listas, tá? Na segunda-feira. A gente sabe que o nosso tempo é curto e talvez não dê certo, né, de corrigir as duas, mas a gente deixa para as próximas aulas, beleza? Espero que vocês tenham entendido, então, o verbo na morfologia. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me procurar. Beijo, terceiro. Beijo, pré. Finalizo falando que eu estou morrendo de saudade de vocês e eu espero que a gente se encontre logo, né, depois dessa quarentena, passando, né, a gente já teria passado por mais uma dificuldade e vambora, né, pro Enem e prestar vestibular, beleza? Espero que nós estejamos juntos logo e mandem notícias de vocês e é isso, tá?
Beijo e até o próximo vídeo de Verbos na Sintaxe.